Olá, que bom que você está aqui conosco no nosso canal, Márcio André 12 Oficial, esse canal que quer fazer você crescer, romper, aprender, porque quem não cresce por dentro nunca vai crescer por fora. Você está cansado, você está abatido, você está insatisfeito com a tua vida, com a tua liderança? Então vem conosco. Sabe, gente, eu tenho 55 anos, sei que parece 18, mas tudo bem. Vamos lá. Tenho 55 anos, desses 55 anos, 47, sem exagero, 43 foi liderando. Com 12 anos eu comecei a liderar. Liderava crianças, mas eu era líder. Depois disso, fui liderar adolescentes, jovens, igreja, diáconos e assim vai. E são muitos anos, 43 anos para chegar a essas conclusões. E aí você pensa assim, pô, mas eu vou levar 43 anos para aprender? Não. É por isso que eu te convido a caminhar comigo. Vamos atravessar juntos essa jornada? Vamos chegar lá juntos? E aí você vai poder aprender mais depressa. Então, por isso que eu te falo, vem conosco, vamos juntos, vamos crescer com o apóstolo Márcio André. E é crescer em todas as áreas, tá bom? Crescer em todas as áreas. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizer que um discípulo, um líder se faz no mínimo com 3 anos. E aí ele baseou isso no fato que Jesus levou 3 anos para mudar simples pescadores de peixes em grandes pescadores de homens que mudaram a história. Então, caminha conosco. Vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio. Se você tem gostado do nosso canal, divulga ele. Divulga o canal. Tá? Apresenta ele a várias pessoas. Manda links e você vai gostar de ouvir essas pessoas dizerem para você obrigado. E por último, se você está gostando do nosso conteúdo, eu te peço que você também conheça o nosso curso de liderança, o Método Fênix de Liderança. Se inscreve lá e aprenda e cresça junto, tá bom? Gente, hoje, infelizmente, estamos terminando esse livro aqui, John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Semana passada terminamos Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e nos 2 casos eu já estou com saudade, tá? Mas não fique triste, nós vamos continuar falando de liderança e eu vou analisar esse livro aqui, ó, que é um dinossauro. Esse é um dos dinossauros que eu consegui segurar comigo. Muitos dos meus livros de início eu perdi, mas esse dinossauro aqui eu consegui segurar. Liderança de sucesso através dos 12. Liderança de sucesso através dos 12. Vamos analisá-lo também. Não é um livro curto, vai exigir algumas aulas, tá? São 3 partes de 12 capítulos cada um. Nós vamos tentar fazer cada parte em 3 aulas, ou seja, espero em 9 aulas conseguir. 9 aulas, 4 semaninhas, nós vamos terminar esse livro, Liderança de Sucesso através dos 12, ok? Esse livro foi indicado por Luiz Palau, Derek Prince e vários outros. É muito bom, tá bom? E vamos continuar falando de liderança. Vamos terminar o livro de John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Hoje nós vamos falar das 2 últimas leis. Vamos falar da avaliação e liderança de ouro. Então vamos lá. As 2 últimas leis, a lei do crescimento explosivo. Qual é o segredo para explodir no crescimento? Você sabe que tem muita gente que se cansa na liderança, sabe por quê? Que ganha um. Aí quando ele vai ganhar mais um, ele perde outro. Aí ele consegue manter aquele. Aí ele vai ganhar mais um. Aí ele já tem 2, mas quando ele vai tentar o terceiro, não ganha. E aí fica aquilo cansativo, maçante, o tempo vai passando. Então, presta atenção. Você quer multiplicar sua liderança? Pare de liderar seguidores. Comece a liderar
líderes. Aprenda a matemática do líder. E qual é a matemática do líder? Entenda bem, se você desenvolve líderes, você alcança milhões de pessoas. Aconselhar pessoas, às vezes as pessoas não querem mudar. Elas estão sempre com conflitos de quem não quer mudar. Então você tem que buscar líderes. E para buscar líder, você vai ter que mudar o seu foco. Desenvolver líderes é uma concentração diferente, é uma postura distinta do que atrair simplesmente seguidores. É você estar com uma disposição diferente. Eu quero líderes. E como é que eu vou seguir líderes? Como é que eu vou liderar líderes, perdão? Presta atenção. Quando você atrai seguidor, você quer ser necessário para aquela pessoa. Eu quero ser aquela pessoa que na hora que ele precisa de alguém, ele pensa em mim. Quando eu quero liderar líderes, eu quero liderar pessoas que vão ser bem-sucedidos e não vão precisar de mim. Você está vendo a diferença? Eu não quero ser imprescindível, eu não quero ser Deus. Eu só quero mostrar o caminho. Tá? Líderes que atraem seguidores, eles fazem essas pessoas crescerem. Líderes que atraem líderes, eles fazem elas romperem. Qual é a diferença? Quando eu quero um seguidor, eu procuro o ponto fraco dele e trabalho aquele ponto fraco. Quando eu quero um líder, eu procuro o ponto forte dele e trabalho aquele ponto forte. Você está vendo como são pequenas diferenças? E aí eu te pergunto, você atrai líderes ou você atrai seguidores? Quer ver outra diferença? Quem atrai seguidor tem uma lógica. Todos têm que ser tratados de forma igual. Quem atrai líderes trata indivíduos de forma distinta. Se você prestar atenção, Jesus tinha um jeito de tratar a multidão, um jeito de tratar os fariseus, um jeito de tratar os 12 e um jeito de tratar Pedro, Tiago e João. Lá no céu, quando nós chegarmos no céu, deixa eu te dar uma má notícia. Te dar uma má notícia, tá? Guarda isso. Ninguém é igual no céu. A Bíblia diz que cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Céu não é um comunismo onde as pessoas são todas tratadas de forma igualitárias ou que todas as pessoas são iguais perante Deus. Não são. Todos são iguais perante Deus para salvação, não para dom, não para fruto, não para recompensa. Então pense nisso. Quer ver outra coisa? Quer crescer liderando líderes? Responda a seguinte pergunta: em que nível está a sua liderança? Você tem procurado desenvolver a si mesmo? Você tem procurado desenvolver uma equipe? Ou você já está liderando, querendo desenvolver líderes? Que são os 3 níveis. Você primeiro se desenvolve, para depois montar uma equipe, lembra da lei do círculo íntimo? Para, por último, liderar líderes. Eu falei quando nós estávamos falando da lei do círculo íntimo, que chega uma hora que a gente tem que mudar ela. Que o nosso círculo íntimo tem que mudar. Nós vamos para o círculo íntimo de alguém que nos faça crescer. Aí nós montamos o nosso círculo íntimo de pessoas que não nos deixam acomodar. E aí, aos poucos, nós vamos trocando esse círculo íntimo. Por quê? Nós vamos ver dentro do nosso círculo íntimo que tem pessoas que não querem ser líderes. E aí, com certeza, vai doer, mas nós vamos ter que deixá-los no caminho e avançar. E mudando para andar com líderes. Aprenda uma coisa, quando uma águia encontra um outro pássaro, com certeza é outra águia. Ela não voa no meio de pássaros menores. Pense nisso. Como que eu identifico líderes? Como que eu os recruto? Então, procure cada dia se tornar um líder melhor. Procure crescer e ter sucesso. E veja em volta de você quem influencia. Como que eu vejo isso? Quando alguém fala algo, quantos ouvem isso que ele fala? Ali você começa a ver os primeiros indícios de um líder. Logo depois,
Veja se este líder aceita, sonha e quer crescer mais. E mais do que isso, se ele quer influenciar outras pessoas. Daqui a pouco na Lei de Ouro eu vou falar com você um pouquinho mais sobre isso. Tá? Se essa pessoa que já influencia, quer crescer mais e quer mudar a vida de outras pessoas, eu já vou te dar uma dica. Você está diante de um líder que precisa ser burilado, lapidado, trabalhado para crescer. Você vai trazer ele para o seu círculo íntimo. E pode ser que no meio do caminho você descubra que ele não é. Não tem problema. Continue trabalhando ele até que outro apareça. Tá? Vamos lá para a última lei, a lei 21. A lei do legado. Presta atenção. O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Teve um líder, se não me engano, foi o Dr. Miles Monroe, que disse o seguinte: sucesso só é medido pela sucessão. Presta atenção, você precisa fazer com que a sua marca vá além da sua vida. Se a sua marca acabar 3 meses depois que você estiver no túmulo, você não marcou ninguém. Você já parou para pensar em homens como Abraão, e sabe que ele já passou pela terra há 7.000 anos? Você já parou para pensar em homens como... Estou falando de homens comuns, não vou nem falar de Jesus Cristo, tá? Pode ficar calmo. Você já parou para pensar em homens como Moisés? Você já parou para pensar como Hammurabi? Só para não ter que ficar sempre nos bíblicos? Ou o apóstolo Paulo? Ou mesmo Freud, Jung, Platão, Aristóteles, Edison, Graham Bell, Santos Dumont. Você já parou para pensar num homem, Benjamin Franklin, Dom Pedro II? Você está vendo que esses homens já passaram pela terra milhares de anos. O rei Davi, com seus salmos, o compositor dos salmos. Esses homens deixaram um legado. E aí eu te pergunto, quando você sair dessa terra, qual legado você vai deixar? Quer ver a importância do legado? Pense comigo. Qual o nome completo do seu pai? Muito bem, tenho certeza que você sabe. E o nome completo do seu avô? Materno e paterno. Alguns, e vou te dizer, infelizmente a maioria já não sabe. E o nome completo do seu bisavô? Se eu encontrar 5% da minha audiência que saibam, já é muito. E se encontrar esses 5% é porque esse bisavô, de alguma maneira, marcou a história, deixou um legado. E aí eu te pergunto, qual legado você vai deixar? Qual história você vai deixar? Como viver a lei do legado? Primeiro, busque um sentido na sua vida. Você não vai deixar legado se sua vida não tiver sentido. Se a sua vida não fizer a diferença e não for diferente. Sendo igual a todo mundo, você é mais um. Você já viu aquela abertura do The Chosen, em que todos os peixes estão indo para um lado e um peixinho vai para o outro? Isso é fazer a diferença. Tá? E como que eu faço isso? Mude a sua perspectiva de vida. Mude a sua perspectiva de olhar. Mude a sua perspectiva de viver. Agregue valor, decida agregar valor a líderes que vão multiplicar valor para outros. Que vão dizer, olha, eu aprendi, eu estou aqui te ensinando isso, mas eu aprendi isso com alguém, e esse alguém tem que ser você. Pare de aceitar a vida. A vida é assim. Comece a comandar a sua vida. Comece a ser o ator principal no palco da sua vida. Tá? Então, quando você der um rumo à tua vida, mudar a perspectiva e agregar valor, você vai começar a deixar legados. Legados são marcas indeléveis que vão estar em obras, sim, mas mais do que isso, vão estar em pessoas. Tá? E como é que eu vou deixar um legado? Primeiro de tudo, viva o legado que você quer deixar. As pessoas não olham só o que você fala, as pessoas olham para a sua vida.
tá? Algum dia, depois que você morrer, as pessoas vão falar uma frase sobre você. Escolha essa frase agora. Escolha agora o que vão falar de você depois que você morrer, tá? E mais do que isso, e tão importante quanto isso, escolha quem vai levar à frente o seu legado. Quero dizer que no meio do caminho você vai se decepcionar com muitos dos que você vai escolher. Mas uma hora você vai encontrar essa pessoa. E por último, passe o bastão. Tenha certeza que você vai passar o bastão. E isso é muito importante. Sabe por quê? Por que, apóstolo? Porque quando a gente encontra a pessoa, eu conheço muitos líderes que tiveram ciúme de passar o bastão. Sabiam quem era, sabiam qual era a hora, sabiam o que tinha que fazer e não fizeram. Então, crie um legado, crie marcas que vão ficar depois que você passar dessa terra, tá? Então aprenda isso. Líder e liderança é você saber que tudo que sobe, cai. Mas pessoas determinam o potencial. Relacionamentos determinam a moral. Estrutura determina o tamanho. Visão determina o rumo. E liderança determina o sucesso. Aí eu te pergunto, como vai a sua liderança? Esse é um livro de lideranças. Você precisa de liderança. Antes de eu falar da lei de ouro da liderança, que ela tem uma lei de ouro, que eu ainda não dei, eu quero te falar que esse livro aqui ele é tão especial que você tem uma avaliação a partir da página 293. Você vai se autoavaliar em cada lei da liderança. Para quê? Para você ler o livro todo, chegou na 21ª lei, acabou! Vai lá e faz a avaliação. E aí sabe qual é o legal dessa avaliação? Que se você não passar nela, ele fala assim, volta lá e reler a lei. E aí o livro passa a ser dinâmico, vívido, não só uma coisa teórica. E aí vamos lá para a lei de ouro. E qual é a lei de ouro da liderança? Ai, gente, é tão clara ela que ser um líder é fazer diferença. Fazer diferença no tempo, na geografia e nas pessoas. Então, se você é um líder, eu quero te fazer uma pergunta. Você está solitário no topo? Porque se você está solitário no topo, algo está errado. Solidão não é questão de liderança. As pessoas falam assim, os grandes líderes são homens solitários, os pastores são homens solitários, é a teoria do Zorro, né? O cavaleiro solitário. E eu vou te contar uma coisa, não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, porque ninguém chega ao topo sozinho. Ninguém alcança liderança sozinho. Se você chegou à liderança, é porque alguém te fez. Pessoas te fizeram. E aí esse é o segredo da liderança. Qual é o segredo da liderança? Levar pessoas ao topo é mais gratificante do que chegar lá. A credibilidade de um líder está naquelas pessoas que ele levou ao topo. E ele entender que a maior parte do tempo dele ele não vai estar no topo, ele não vai estar liderando, mas ele vai estar criando líderes, fazendo líderes. Tá? E por último, o grande prazer da liderança é chegar lá com mais alguém. É estar ao lado de alguém. Ou seja, você chegou lá porque alguém, uma equipe, te ajudou a chegar. E aí você começa a trazer pessoas. E aí você sai do topo para colocar pessoas no topo. E aí você volta para o topo e olha para o lado. E tem gente ao seu lado. Essa é a lei de ouro da liderança. Estar no topo sozinho não vale a pena. A solidão é a pior companheira. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem para liderar. Está lá em Gênesis.
Imagina você pegar o teu filho, a primeira vez que você vê ele, você quer dizer, eu te amo, você é lindo, você é minha cara. Quando Deus fez o homem, ele olha para o homem, quando o homem abre os olhos e ele vê a primeira coisa que o homem vê, não é a natureza, não é a criação, não é nada disso. O homem vê Deus. E você sabe qual é a primeira frase que ele ouve? Governe, sujeite, domine, ou seja, lidere. E aí o homem começa a governar, sujeitar, dominar, liderar. E aí Deus volta e fala assim, não é bom que você esteja solitário nesse topo. Você precisa de alguém ao seu lado. Então, ser um líder é fazer diferença no seu tempo, na sua geografia, fazer diferença nas pessoas. Mas ser um líder solitário é a pior desgraça que existe. Alguém te levou até lá. Mantenha essa pessoa com você. Ah, mas e se essa pessoa já não estiver entre nós? Ótimo. O que é ser um líder? Ser um líder é levar pessoas ao topo. É entender que para me levar pessoas ao topo, eu vou passar a maior parte do tempo fora do topo. Buscando, incentivando, mudando, traduzindo, caminhando. E quando eu estiver no topo, eu vou olhar em volta. E feliz é aquele que pode olhar em volta e ver o seu líder, mas acima de tudo, ver os seus discípulos. Então, bem-vindo ao topo. Bem-vindo à liderança. Eu quero fazer essa caminhada ao teu lado. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Se formar um líder não é fácil. Mas nós podemos passar por esse caminho juntos. E eu quero estar ao seu lado. Eu quero poder fazer parte daqueles homens que você vai lembrar um dia e dizer assim, as palavras deste homem me fizeram um líder. Então vamos juntos? Vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio? Próxima aula a gente vai continuar falando de liderança, só com outro autor. Até lá!